China está pronta para tomar território da Rússia. Nos últimos anos, o mundo tem observado uma mudança significativa no equilíbrio de poder global. Enquanto a Rússia enfrenta desafios internos e externos, como a guerra na Ucrânia e as sanções internacionais, a China vem consolidando sua posição como uma superpotência econômica e geopolítica. Mas o que poucos discutem abertamente é uma questão intrigante: será que a China está pronta para tomar território da Rússia? Essa é uma pergunta que parece absurda à primeira vista. Afinal, estamos falando de duas potências nucleares que, oficialmente, mantêm uma aliança estratégica. No entanto, ao analisarmos as tensões históricas, os interesses econômicos e os movimentos recentes de ambos os países, surge um cenário que pode transformar radicalmente o mapa geopolítico global. Neste vídeo, vamos explorar o contexto histórico que liga China e Rússia, os motivos por trás de possíveis tensões territoriais e o que essa situação pode significar para o futuro. E este vídeo é patrocinado pelo curso Inglês com a Gringa. Já imaginou começar o ano falando inglês e abrindo portas para oportunidades incríveis? Esse curso é perfeito para quem quer aprender de forma simples, prática e direta, sem enrolação. Comece agora e conquiste o mundo. Link no comentário fixado. Prepare-se para descobrir informações que talvez você ainda não tenha considerado, mas que são cruciais para entender os rumos da política internacional. Contextualização histórica. Para entender o cenário atual entre China e Rússia, precisamos olhar para o passado. Esses dois países compartilham uma longa e complicada história, marcada tanto por alianças quanto por conflitos. No século XIX, durante o período de expansão do Império Russo, a China perdeu vastos territórios para a Rússia por meio de tratados que hoje são considerados injustos por muitos chineses. A região da Sibéria e o extremo leste da Rússia, ricos em recursos naturais, foram cedidos à força, alimentando um ressentimento histórico que persiste até os dias de hoje. Durante o século XX, as duas nações se uniram sob a bandeira do comunismo. A aliança parecia sólida, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial e nos primeiros anos da Guerra Fria. No entanto, divergências ideológicas levaram ao rompimento dessa parceria nos anos 1960. Isso culminou em tensões militares ao longo da extensa fronteira compartilhada, com confrontos diretos em 1969. A disputa por territórios e influência foi um lembrete de que, apesar das ideologias semelhantes, interesses nacionais sempre falaram mais alto. Avançando para o século XXI, a relação mudou novamente. Após o colapso da União Soviética, a Rússia se viu em uma posição mais fraca e buscou uma parceria estratégica com a China. Os dois países estabeleceram acordos comerciais e cooperação militar, muitas vezes unidos pela oposição ao Ocidente. No entanto, essa parceria sempre foi assimétrica. A China, com sua economia em rápido crescimento, começou a superar a Rússia em influência global, transformando-se em um parceiro dominante nessa relação. É nesse contexto que precisamos analisar o presente. Apesar da cooperação oficial, as memórias das disputas históricas e o desequilíbrio de poder atual lançam dúvidas sobre o futuro dessa aliança. A pergunta que permanece é: e até onde a China estaria disposta a ir para garantir seus interesses estratégicos, especialmente em regiões como a Sibéria, tão ricas em recursos e tão vulneráveis no atual cenário global? O motivo da suposta tomada territorial, 2 minutos. A ideia de que a China poderia tomar território da Rússia não surge do nada. Ela é baseada em uma combinação de fatores econômicos, geopolíticos e históricos que colocam as duas nações em posições contrastantes. Vamos analisar as principais razões que alimentam essa especulação. 1. Recursos naturais da Sibéria. A Sibéria é uma das regiões mais ricas em recursos naturais do mundo, contendo vastas reservas de petróleo, gás natural, minerais raros e terras agricultáveis. Para a China, que possui uma população gigantesca e uma economia em constante crescimento, esses recursos são extremamente atrativos. A demanda chinesa por energia e alimentos continua aumentando, e a proximidade da Sibéria torna essa região um alvo estratégico natural. Fragilidade da Rússia no cenário atual. A guerra na Ucrânia enfraqueceu significativamente a Rússia. As sanções econômicas impostas pelo Ocidente reduziram a capacidade do país de investir e proteger suas próprias fronteiras.
Além disso, a dependência crescente da Rússia em relação à China, especialmente em áreas como comércio e tecnologia, coloca Moscou em uma posição de desvantagem. Esse desequilíbrio de poder alimenta a ideia de que a China poderia aproveitar o momento de fraqueza russa para expandir sua influência territorial. 3. Presença econômica chinesa em territórios russos. Nos últimos anos, a China tem investido pesadamente em projetos de infraestrutura e agricultura nas regiões fronteiriças da Rússia. Empresas chinesas já controlam grandes parcelas de terras agricultáveis na Sibéria, e há uma crescente presença de trabalhadores e comunidades chinesas nessas áreas. Isso levanta preocupações de que a China esteja, aos poucos, consolidando uma forma de domínio econômico a que pode se transformar em algo maior no futuro. 4. Mudança demográfica na fronteira. Outro fator crucial é a disparidade populacional nas regiões fronteiriças. Enquanto a China possui uma densidade populacional muito alta, o extremo leste da Rússia é escassamente povoado. Essa diferença cria uma situação vulnerável para Moscou, já que o fluxo de cidadãos chineses para essas áreas pode, com o tempo, mudar a demografia local e aumentar a influência chinesa na região. 5. A ambição geopolítica da China. Por último, a China tem demonstrado uma abordagem cada vez mais assertiva em suas políticas territoriais. Basta olhar para o Mar do Sul da China, onde Pequim não hesita em disputar territórios com países vizinhos. Se a China vê a Rússia como um parceiro enfraquecido, não é impossível imaginar que consideraria expandir sua presença territorial para garantir vantagens estratégicas e econômicas. Embora uma tomada territorial direta pareça improvável no curto prazo, esses fatores combinados criam um terreno fértil para especulações. A relação entre os dois países, embora atualmente estável, é construída sobre uma base de interesses próprios. E, como sabemos, na geopolítica, alianças podem ser rapidamente substituídas por disputas. Possíveis cenários futuros. Quando pensamos no futuro da relação entre China e Rússia, é essencial considerar as diversas possibilidades que podem surgir, especialmente no que diz respeito à influência territorial. Vamos explorar os cenários mais prováveis, desde os mais pacíficos até os mais conflituosos. 1. Expansão econômica chinesa, o cenário silencioso. O cenário mais plausível e discreto é que a China continue sua estratégia de expansão econômica na Rússia, especialmente nas regiões fronteiriças da Sibéria e do extremo leste russo. Pequim tem utilizado a soft power para adquirir influência em áreas de interesse econômico, como agricultura, energia e infraestrutura. Nesse modelo, a China não precisa recorrer à força militar para exercer controle. O domínio se daria através de acordos comerciais vantajosos, investimentos massivos e o controle de terras e recursos naturais por empresas chinesas. Com o tempo, a dependência russa se intensificaria, e a China poderia exercer um controle de fato, mesmo sem alterar oficialmente as fronteiras. A cooperação estratégica prolongada, o cenário de estabilidade. Apesar das tensões e diferenças, é possível que Rússia e China mantenham uma relação de cooperação estratégica no longo prazo. Nesse cenário, ambos os países reconheceriam a importância de evitar conflitos diretos e se concentrariam em combater adversários comuns, como os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Para que esse cenário se concretize, a Rússia precisaria aceitar sua posição de parceiro júnior na relação e depender ainda mais da China para apoio econômico e diplomático. Em troca, a China provavelmente evitaria qualquer movimento que pudesse ser interpretado como uma ameaça direta à soberania russa. A confrontação territorial direta, o cenário dramático. Embora menos provável no curto prazo, a possibilidade de uma confrontação territorial direta não pode ser completamente descartada. Se a Rússia continuar enfraquecendo no cenário global e não conseguir proteger suas regiões fronteiriças, Pequim poderia considerar ações mais ousadas para assegurar seus interesses estratégicos. Esse cenário poderia envolver conflitos localizados, talvez iniciados sob o pretexto de proteger trabalhadores ou cidadãos chineses na Sibéria. Pequim poderia argumentar que sua intervenção seria para garantir estabilidade, mas, na prática, isso poderia significar a anexação de partes do território russo. Algo semelhante foi visto em outras disputas territoriais recentes da China, como em Hong Kong e no Mar do Sul da China.
Reação internacional e impacto global. Independentemente do cenário, qualquer movimento que envolva o aumento da influência chinesa sobre o território russo atrairá a atenção da comunidade internacional. Os Estados Unidos e a Europa, que já veem a China e a Rússia como rivais estratégicos, podem tentar explorar essas tensões para enfraquecer a aliança entre os dois países. Por outro lado, potências regionais como o Japão e a Índia poderiam ver a expansão chinesa como uma ameaça direta, aumentando as tensões na Ásia. A reação global dependerá da forma como essas mudanças se desenrolarem, seja através de ações militares ou econômicas. A nova ordem mundial, o cenário de transformação. Por fim, o cenário mais extremo seria uma transformação completa da ordem mundial. A relação entre China e Rússia poderia se tornar o catalisador de um novo alinhamento global, com países formando blocos econômicos e militares baseados em interesses divergentes. Nesse modelo, uma China ainda mais poderosa poderia usar a influência adquirida sobre a Rússia para consolidar sua posição como líder global. Enquanto isso, a Rússia, reduzida a um papel secundário, poderia enfrentar desafios internos crescentes, como separatismos regionais ou até mesmo uma crise política. O futuro da relação entre China e Rússia está longe de ser simples. Os cenários variam de cooperação estável a confrontos territoriais diretos, e cada um deles carrega implicações significativas para a geopolítica global. O que é claro é que a dinâmica entre essas duas potências continuará a moldar o equilíbrio de poder mundial nas próximas décadas. A verdadeira pergunta é: qual será o preço dessa transformação? Se você gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando análises aprofundadas como essa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum lançamento. E, claro, compartilhe este vídeo com seus amigos que também se interessam por geopolítica e querem entender mais sobre o cenário global. Sua participação ajuda muito o canal a crescer e trazer ainda mais conteúdos de qualidade.